Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos que nos ouvem a partir de agora, nos assiste, que Deus venha abençoar grandemente as vossas vidas. Nós estamos aqui para pregar a palavra do Senhor, falar para você que existe salvação. Tem as maneiras certas de nós buscarmos a nossa salvação. Então, Jesus morreu na cruz do Calvário e abriu um caminho. Como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 20, ele diz: um novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, né? Então, um novo e vivo caminho que ele nos consagrou na cruz do Calvário, foi consagrado. Então, veja que tem esse caminho, mas é o caminho mesmo. Não é uns caminhos, não. Então, até um dia desse eu fiz um programa aí falando de caminho, né? Que Jesus é o único caminho. Ou seja, um caminho, quando a gente fala caminho, está falando de uma caminhada, está falando de uma carreira, de uma direção que você tem que tomar na vida, né? Então, exatamente isso aí. Então, ele nos deu essa oportunidade, nos consagrou nesse novo e vivo caminho que nos leva à salvação. Quando fala de véu, exatamente ele tirou a parede do meio que existia entre o homem e Deus. Quando nós pegamos esse caminho correto, nós enxergamos o Senhor. Porque a parede que estava no meio de nós, entre nós e Deus, foi tirada. Exatamente a carne do Senhor que foi deslacerada por amor a nós. Por isso que diz, pelo véu, isto é, pela sua carne, no versículo. Exatamente a carne do Senhor que substituiu o véu. Que está falando do templo, ali está falando do tabernáculo do Velho Testamento. Então veja, aquilo que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Hoje nós chegamos em Jesus e Jesus nos leva ao lugar santíssimo, aonde está a presença do Senhor. Então quando você vai ver também no apóstolo Pedro, dizendo que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que Pedro está dizendo? Ele nos elegeu, uma geração eleita por ele na cruz. Ele nos consagrou, ele nos fez sacerdote, todos sacerdotes, todo aquele que acredita no Senhor. Nós somos um sacerdote, um sacerdócio real. Então todos temos o mesmo direito de pregar a palavra de Deus quando você crê na palavra. E até sem muito crer, você pode até pregar também. Jesus, ele falou disso aí. Quando ele, pregando, ele disse que muitos naquele dia me dirão: em teu nome nós não profetizamos? Em teu nome nós expulsamos demônio? Curamos enfermos e fizemos maravilha? E eu vou dizer abertamente a eles: afastai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço.
Ou seja, pregou para os outros, mas para ele não. Então, tem muita gente que prega o evangelho e até vale para os outros, né? Está pregando a verdade. Conhecereis a verdade liberta. Agora, se eu não acreditar, eu mesmo estou pregando e não estou acreditando, eu fico perdido. Então, entenda que Jesus, ele deu esse direito aí. Nos elegeu, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Mas é para dizer para as outras pessoas, anunciar as virtudes, anunciar aquilo que Deus tem feito na terra de Adão até hoje. Então, é para nós anunciar aquilo que Ele fez nas nossas vidas e na vida de muitas pessoas, que nós sabemos disso. Ele nos adquiriu para isso. Então entenda que se a igreja não defender o reino do céu na terra, quem vai defender? Então somos nós os defensores, somos nós os ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Então sempre a gente está falando essas coisas assim, quando Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, dizendo exatamente isso. Que os homens nos considerem ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Ou seja, quando alguém considera, se torna um desses também. Ele é dispensado a ele o mistério de Deus. É dispensado a ele essa palavra ministerial. É do ministro que ele vai receber e assim ser também fazer parte desse sacerdócio real. Então entenda aqui, no versículo 2, que é o próximo versículo, exatamente o que eu falei, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, que fala do ministro de Cristo, no versículo 2 diz, requer-se, ou seja, existe uma cobrança, existe uma exigência desses ministros, desses dispenseiros, né? Então ele diz, requer-se desses ministros que sejam fiéis. Então, existe uma cobrança nas nossas vidas que nós seja fiel à palavra, que não seja um herege, um falso profeta, um falso ministro, um falso dispenseiro, né? Então que você vai ensinar a heresia, ensinar o caminho errado. Então existe uma exigência, ainda que você não faça, mas você tem por obrigação de ensinar certo. Mas como assim? Eu acabei de dizer, muitos naquele dia me dirão. Então existe as pessoas que pregam certo e não vivem o certo. Aí o prejuízo fica para quem? Só para ele mesmo. Porque se eu estou falando a verdade e as pessoas escutam, dá ouvido e cumpre na sua vida essa verdade, se salva. Agora, eu também tenho que fazer isso. O escritor aos Hebreus fala sobre isso aí. Não assim, dessa forma. Mas ele fala dos sumos sacerdotes daquela época, do Velho Testamento, que eles precisavam, era necessário que eles oferecessem sacrifício por eles mesmos, porque eles eram pecadores. Oferecer sacrifício por eles mesmos, para depois oferecer pelo povo. Então veja, quando ele está falando de Jesus, que ele se ofereceu a si mesmo e basta.
Não precisa mais sacrifício de animal nenhum, porque o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo, no sentido de quem quer, quem busca nele. Então não precisa levar um cordeirinho, um carneirinho mais para imolar, porque Jesus já morreu por mim. Então eu sou salvo pelo sangue de Jesus. Eu falei agora há pouco, em Hebreus capítulo 10, versículo 20, mas o 19, o versículo 19, que é o anterior, diz que, tendo, irmãos, a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. É exatamente, levava o sangue do Cordeiro ao santuário, e dali o sumo sacerdote, de ano em ano, levava ao Santo dos Santos, que onde tinha um véu que separava. Que lá no lugar santíssimo, eles entravam com o sangue de Jesus. Então, com o sangue do Cordeiro. Agora não, nós entramos se tiver ousadia. O que é ousadia que está dizendo? Se tiver a coragem de confessar o nome do Senhor. Tiver a coragem de viver o Evangelho. Viver a palavra genuína, verdadeira do Senhor. Viver a Bíblia. Então isso é ousadia. Se tiver, irmãos, a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Quando você confessa o nome do Senhor Jesus, isso de coração, de verdade, então isso se concretiza, isso se materializa em você. Você entrou no santuário pelo sangue de Jesus. Então você é um sacerdote. É exatamente o que eu acabei de falar aqui. Eu vou até conferir, porque pode eu errar aqui. Primeira carta universal do apóstolo Pedro, capítulo 2, e o versículo 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nos chamou da perdição e nos fez sacerdote. É exatamente, mas eu preciso ter essa ousadia de vir, de aceitar o Evangelho como regra de vida. Para mim, andar conforme o Evangelho. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, já não vivo do jeito que eu acho que é. Eu vivo do jeito que o Evangelho diz que tem que ser. Então veja aqui que ele está dizendo, se tiver só ousadia, você entra no santuário pelo sangue de Jesus. Só entrava lá os sacerdotes. Então eu passo a ser um sacerdote. A partir daí eu sou um sacerdote, sou uma geração eleita, já fui eleito e sou um sacerdote de Deus. E porque eu já estou no lugar santo. Aí que ele diz no 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Então não precisa eu ter uma consagração humana. Claro que a igreja tem toda uma organização e você precisa obedecer isso. Nada as coisas espirituais são ligadas às naturais. Então a tua vida passa a ser controlada pela palavra. Então você vai ver a organização da igreja na Bíblia também. Quando você vai ver em Efésios capítulo 4, que eu sei até de cor aqui, mas eu vou ler direitinho para você entender, como existe uma organização humana também na coisa, que isso faz parte. Então, você já faz parte dessa geração que foi eleita, você faz parte desse sacerdócio real, dessa nação santa, separada do pecado. Santa é isso.
Não adianta dizer que é santo e misturado com o que estão pecando, não, que não é não. Aí você pode estar misturado, mas para Deus tem os separado. Sabe aquela coisa de você estar dentro de um trem, dentro de um avião, você está numa feira, ali tem as pessoas salvas no meio. Dentro da igreja, que eu digo o templo mesmo, uma casa de oração, tem pessoas ali dentro que não são salvas. E estão dizendo que são, né? Mas não são. Então, eu que tenho que ver isso. Por isso que a Bíblia diz para examine-se o homem a si mesmo. Porque como é que eu vou... alguém vai me obrigar ou de alguma forma medir essa santidade minha? Então, eu que tenho que me vigiar. Eu que tenho que me examinar. Mas esse exame é feito como? Na palavra. Então eu pego a palavra e eu comparo com a minha vida e eu vou ver, será que eu estou conforme a palavra ou eu estou fora da palavra? Então aí é que entra o exame. Aí eu vou ver se eu estou errado ou certo. Então não adianta carinha de tontinho, que Deus não vai pro cara de homem não. Então ele vai pela sinceridade do coração. Você não saber é uma coisa, você não poder é uma coisa. Agora você pode, ou de você sabe e não faz, é omissão, é pecado. É querer tapear Deus, querer achar que Deus concorda com qualquer coisa. E ele sabe disso. Porque a própria palavra de Deus diz que ela é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração do homem. Então você não tapeia ele, você não engana. Então, em Efésios aqui, capítulo 4, versículo 11, diz, ele mesmo deu uns para pastores, para apóstolos, né? Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E aí você vê que a questão aí é ele mesmo. Não é uma questão de você tomar a frente. Você isso e acabou. Você não faz mais o que você quer. Então você tem que ficar totalmente entregue ao Evangelho. Entregue ao poder de Deus, à direção do Espírito de Deus. Então, quando nós falamos em Espírito de Deus, depois eu vou voltar aqui, mas o que diz 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, Paulo escreve que ele nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ou seja, esse Espírito que vai nos revelar o que Deus está querendo de nós. Qual é a exigência, qual é o que você deve fazer para escapar. Porque todos nós somos diferentes um do outro. Então o Senhor, ele vai trabalhar em você diferente do vizinho. Mas o vizinho tem que se sujeitar ao Espírito e eu também. Quer dizer, aí ele vai pegar uma rota um pouco diferente, porque ele é diferente. Mas o alvo é o mesmo. Não saindo da palavra. Por que Paulo compara a igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo? E aí ele vai falar num corpo que tem vários membros e os membros fazem funções diferentes. Mas o final da história é funcionar o corpo. Então o que é o objetivo? Funcionar o corpo trabalhar normalmente, as suas juntas e medulas, todos os órgãos trabalhar normal para funcionar. E a cabeça, que é Cristo, conduzindo tudo isso aí. Que é o Evangelho, irmão. Entende? É o Evangelho, a cabeça. Então,
Ele diz em 1 Coríntios, que eu acabei de falar, capítulo 2, versículo 10, que essa revelação é o Espírito que penetra até as profundezas de Deus. O que é profundeza? Os mistérios, uma coisa que você não vai lá, você não consegue ir no céu. Você não vai aonde o Espírito de Deus vai. Então o Espírito de Deus está dizendo, é igual ao Espírito do homem. Então ele explica, o Paulo ele explica isso para você entender melhor no versículo 11. Quando ele diz, quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, quem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus? Então, para mim saber o que Deus quer da minha vida, para me conduzir de maneira que eu esteja ligado nesse corpo, nessa geração eleita, nesse sacerdócio real, estou lá, foi adquirido. E eu funcionar esse corpo, eu estar dentro, sendo um membro desse corpo, eu tenho que estar totalmente ligado a Deus, através do seu Espírito, através das informações que vêm do próprio Espírito de Deus. Então, eu tenho que me sujeitar. Então aqui ele mesmo deu, exatamente nesse sentido, que é o Espírito que capacita, o Espírito que separa, o Espírito que adorna com os dons espirituais. Capacita você, te arma, te dá armadura para você vencer o mal. Aquilo que é pecado, aquilo que faz mal, aquilo que te leva à condenação. Então ele te separa do pecado. Geração geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Está dizendo santidade, separação do pecado. Então tem que ter um orientador para me dizer, não faz isso, vem para cá. Então tem que estar me separando do pecado. Então eu sou santo. É isso aí que significa, irmão. Aí eu vou prosseguir aqui, Efésios capítulo 4, versículo 11, que ele mesmo deu, cada um colocou no seu lugar. Quando diz isso aqui, é que não vai falar todas as coisas, porteiro, aí não. Então você se encaixa dentro do corpo de Cristo, a igreja tem as funções tudinho. A igreja é na terra, não é no céu. Então você é natural, mas trabalhando para o reino do céu, que é sobrenatural. Então você está sendo conduzido, está sendo orientado, protegido, capacitado, tudo pelo céu. É isso aí. Se é que você quer, né? Então, tem os rebeldes, acabei de falar já 2 vezes, que tem aqueles que pregam, mas não vivem. Ou seja, ele conhece a Bíblia, sabe como é que é o caminho para entrar no santuário, para ser uma geração eleita, mas ele não quer, ele só diz para os outros, faz assim, aí o cara vai. Faz, se salve e ele vai para o inferno. Porque muitos me dirão naquele dia, ele diz, não conheço você. Então entenda aqui, pelo amor de Deus, não é porque é pregador que é salvo, não. Ele tem que se sujeitar, porque ele é pecador. Como eu falei nos Hebreus, né? O sacerdote entrava no santuário com o sangue dos cordeiros que as pessoas traziam para imolar, para oferecer sacrifício por eles, mas ele já tinha oferecido por ele mesmo. Porque senão ele não entrava na presença de Deus e morria lá. Então veja que do mesmo jeito é agora. Agora não morre não, mas espiritualmente está morto. Porque agora é espiritual. Tem que ser espírito e em verdade para adorar a Deus. Então entra na presença de Deus de qualquer jeito, oferece pelos outros, tá aí. Né? Ele pode até orar por ti e tudo. Mas aí ele mesmo não tem salvação. Ou seja, ele está morto espiritualmente.
né? Então veja aqui, o versículo 12, olha o que diz. Para que ele separa as pessoas? Para que ele capacita as pessoas, irmão? Vem a capacitação, os dons espirituais. Quando você vai ver os dons, 9 dons aí, mais variedade dentro desses 9 dons, né? Então você vai ver que Deus, ele capacita você como as pessoas se capacitam e buscam capacitação no mundo de negócio, de profissional. Para você construir um prédio, tem vários profissionais que trabalham nesse prédio. Então, para trabalhar, para levar a igreja, ou seja, fazer crescer a igreja, né, na terra, o reino do céu, existe essas capacitações. Então você vai se classificando e buscando aí no Espírito de Deus, ele vai te classificando conforme a tua vocação, né? Tentando dentro do alvo, dentro daquilo que Deus quer, então você está aprovado, irmão. Aí ele diz aqui, para quê, né? No 12, querendo, olha a palavra, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, é santo, mas que fique mais santo ainda e capacitado. Além de separado do pecado, tem toda uma vigilância. Você vê que num prédio mesmo, quando a gente vai trabalhar, aí não basta o cara ser um carpinteiro, um pedreiro, mas ele tem que vigiar, né? Ele tem um lado dos riscos de acidente, tem toda essa história aí, que ele tem que estar vigilante. Do mesmo jeito é no mundo espiritual, irmão. Por que Jesus disse, alertou os discípulos, na hora de se entregar à morte ali, ele falou, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, não vacila, tu está santo, mas não vacila não, vigia. Porque senão tu pode entrar na arapuca do inimigo, né? Tu pode se acidentar. É isso aí. Então ele está dizendo, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação, construção do corpo de Cristo. Então, querendo construir o corpo de Cristo. O que é essa construção? Exatamente o crescimento da igreja, salvação de alma. Com certeza existe um número, que ninguém sabe quanto é, e não adianta nem querer saber, que não vai saber mesmo. E isso não é preocupação nossa. Querendo o aperfeiçoamento do santo para a obra do ministério. Para a edificação do corpo de Cristo. Para construir o corpo de Cristo. Então entenda, para construir o reino do céu. O total de salvos. É isso aí. Então, aí ele diz aqui no versículo 13, olha o que ele fala. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Unidade. Não é várias fé. Significa acreditar no Senhor. Unidade da fé. Todos na mesma fé. Porque tem a fé natural, tem fé que vou comprar um carro, tem fé que vou ser professor, tem fé... Não, então estamos falando do reino, acreditar no Senhor. Eu tenho fé que vou me salvar. Eu tenho fé que eu estou fazendo parte dessa geração eleita, eu estou sendo santo. Eu tenho fé que Deus vai me dar livramento dessas tribulações e eu vou vencer. É isso aí. Fé. Vêm as tribulações, vêm as enfermidades, mas nós com fé, Deus nos livra de todas.
acreditando. Não, eu acredito no Senhor. Fala com ousadia, irmão, com autoridade. Porque Ele nos dá a defesa mesmo, as armas para nós nos defender. Mas tem que ter autoridade. Você tem que profetizar. Você tem que falar. Né? Você tem que expulsar o mal. Então, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus. Conhecer o Senhor. Ao conhecimento do Filho de Deus. O que é isso? Mas como é que eu vou conhecer? Eu nunca vi Ele. Não, mas é o Evangelho. Ao conhecimento da palavra do Senhor. Porque sem conhecimento as pessoas dizem as coisas e você acredita. Quando vem uma profecia, mesmo não estou falando nem de Bíblia, mas uma pessoa fala alguma coisa, você acredita e às vezes está fora da Bíblia. Sabe aquela coisa de você vai no caminho e uma pessoa chega e diz, não é para ir não, é para cá, e você vai? Mas quando você sabe do caminho, você tem conhecimento do caminho, você não sai não. Não, era lá, eu sei para onde é, já tem conhecimento desse negócio. Então a palavra de Deus, você tem que conhecer para ninguém te enganar com palavras erradas, né, com falsos discursos. Nós vamos chegar nisso aí. Então veja aqui. Até que todos chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Varão, homem perfeito. Perfeito no sentido em Cristo, no Evangelho. Né? A varão perfeito. A medida da estatura completa de Cristo. A medida, sabe aquela coisa de você estudou medicina? Eu não gosto de falar essas coisas assim, porque é você entender melhor. E você tirou o diploma. Então você chegou à medida completa de um varão perfeito na medicina. Naquele sentido lá. Você estudou os livros, você tem conhecimento dentro da medicina, ou seja, engenharia, seja o que for lá. Então você estudou tudo e você se aperfeiçoou naquilo ali. Então nós devemos nos aperfeiçoar no Evangelho. A varão perfeito, a medida, né? A medida da estatura completa de Cristo. A estatura completa do Evangelho. É isso aí. Então entenda aqui, aí ele diz aqui, na questão do engano, né, para que a gente não seja enganado. A mesma coisa vamos dizer, você chegou a essa medida, estudou para engenheiro civil, aí vem um conselho de faz assim, rapaz, de uma forma errada. Você está construindo um prédio. Aí você diz, não, se eu fizer dessa forma, vai cair o prédio. Eu não vou arriscar. Não, eu vou fazer assim, porque eu aprendi dessa forma. Então é isso aí. Então do mesmo jeito é aqui, eu vou arriscar minha vida, irmão, arriscar minha alma, arriscar fazer tropeçar outras pessoas que estão seguindo a mim? Não. Então é isso aí. Aí ele diz no versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Ou seja, acredito hoje, não acredito amanhã, fica oscilando na fé, oscilando na palavra. Será que é assim? Será que é assado, cozido? Não. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. O que disser, qualquer ensinamento, eu aceito. Não, pera lá, eu sei isso aqui, não, negativo. A palavra de Deus não diz isso, não. Todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia, enganam fraudulosamente. Né? Então, os homens enganam mesmo,
fraudando, dando com fraude, ou seja, com heresias, né? Então não vá pensar que é demônio, não, é homem mesmo endemoniado, homem que deixa o inimigo usar ele. Então, irmão, é preciso que a gente fique atento a isso aí, né? Aí você vê o apóstolo Paulo aqui, ele combatendo, aqui está escrito 1 Coríntios capítulo 15, e o versículo 32 e 33, e aí até o 34 aqui falavam que não existia ressurreição. Fica essa polêmica. Vocês sabem que quem não quer obedecer, irmão, ele inventa tudo enquanto. Sabe aquele aluno que não quer aprender e ele fica debatendo com o professor? Inventa 1000 desculpas para não obedecer, para não fazer as coisas direito? Então, é dessa mesma forma. Quando você não quer obedecer a palavra de Deus, você inventa 1000 desculpas. Você quer, de alguma forma, cobrir o teu erro. De alguma forma, colocar remendo para que a culpa não fique em ti, mas em alguma coisa. Então, principalmente na palavra de Deus, não se pode fazer esse tipo de coisa. Você precisa acreditar piamente, prestar atenção, querer. Saiba que você pode entrar, porque aqui é o pão da vida. O pão é uma comida. Você comer hoje, não comer amanhã, começa a enfraquecer. Então você tem que comer todos os dias o pão da vida. Se você for num lugar, num restaurante, seja onde for da tua casa, e você só cheirar a comida, só ver, sente o cheiro, sabe que é boa e tudo, mas não come, você vai morrer de fome. Você tem que engolir a comida. Da mesma forma é a palavra de Deus. Você tem que engolir a palavra. Sabe o que é engolir? É você gravar dentro de ti, você verdadeiramente aceitar isso. Não é isso, é verdade, eu quero. É isso aí. Então veja que Paulo ele escreve aos Romanos, capítulo 10 e o versículo 10, ele dizendo isso aí. Com o coração se crê, com o coração se crê, acredita, lá na minha mente eu acredito, eu gravo isso, eu me interesso por isso. Com o coração se crê para a justiça. Aí Deus te justifica. E agora ele acreditou. Porque ele sabe a tua intenção, teus pensamentos. Aí ele te justifica. Com o coração se crê para a justiça. E com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, o que está na minha mente, no meu coração, eu externo isso. Aí eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes eu não sabia, não tinha conhecimento de Deus, agora eu tenho conhecimento de Deus. É isso aí que a gente tem que dizer. Então você sai dizendo, não, agora eu conheço o Senhor. O Senhor está em mim. A palavra está em mim. O reino do céu está em mim. O pão da vida está em mim, está me alimentando. Então eu estou externando aquilo que já está dentro de mim. Então, existia polêmica aqui, que a gente não vai entrar nesse detalhe, mas só para você ter uma ideia da luta que é para pregar o Evangelho. As pessoas não querem e ficam atrapalhando quem quer. Quem prega e quem está querendo receber a palavra. Então uns ficam tirando a palavra. Jesus falou a respeito disso, do semeador, né, que ele prega a palavra e foi semear, caiu no caminho e as aves vieram comer. Aí ele sai dando exemplo disso aí, e ele fala daquele que recebe a palavra
e vem a perseguição por causa da palavra. Aí o diabo vem e toma a palavra que está em você. Você cede isso. Vem um conselho errado. Vem a palavra errada, contrária àquilo que você recebeu. Então você cede. Estava o pão da vida em ti, foi tirado e colocado à morte outra vez. Porque o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Salvador. Romanos 6, 23. Então, veja aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32. Olha o que Paulo diz. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Se por acaso não existe uma ressurreição para uma vida eterna, como Cristo morreu, mataram ele, e ressuscitou dos mortos para nunca mais morrer, e num corpo glorificado, um corpo mesmo de carne e osso. É isso aí, mas é um corpo celestial. Ele explica aqui, Paulo, ele explica sobre isso. Se existe corpo terreno, existe corpo celestial. Noutra dimensão, como é isso? Não sei, mas eu acredito. Eu preciso acreditar. Se eu não crer, comer, beber, que amanhã eu vou morrer mesmo. Não existe regra. Não estou nem aí com o negócio de evangelho, acaba com isso aí. Mas se eu acredito, eu preciso seguir a doutrina do Senhor. Então veja aqui. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam? Está perguntando. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então ele diz que tinha, claro, essa discussão lá entre eles. E entre nós existe várias. Então, versículo 33. Não vos enganeis. Ponto. Não deixe ser enganado, irmão. É isso que ele está dizendo. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Você já sabia, já teve o conhecimento do Filho de Deus, deixou ceder de novo para desconhecer, para rejeitar o Filho de Deus, para rejeitar o pão da vida, rejeitar a doutrina do Senhor, a salvação. É isso aí. Então, aí ele diz aqui no versículo 34, vigiai juntamente. Vigiai. Essa é uma palavra que Jesus falou antes de tudo. Vigiai e orai. Não adianta orar sem vigiar. É a mesma coisa de estar empregado, como eu falei, no edifício, fazendo o prédio. Aí não vigia, cai lá de cima, morre. Que adianta estar empregado, tudo. Estudou para ser um engenheiro e caiu lá de cima do prédio. Então vigia, não tu pode sofrer um acidente. Do mesmo jeito é espiritual. Você aprende a andar com o Senhor, o que é palavra de Deus, depois cede para as heresias, para as más conversações. O que adiantou? Não, porque me deu um dinheirinho. Que dinheiro, irmão? Seja lá o que for. Não cede. Aí ele diz aqui, vigiai juntamente e não pequeis. Não erra. Não se acidenta. É isso aí. E não pequeis. Porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo, para vergonha vossa. Ou seja, o que eu digo a qualquer pessoa que tem o conhecimento de Deus já,
não pode ceder para quem não conhece. Ele está dizendo para eles não entrar na conversa, não errar, não pecar, porque alguns ainda não têm o conhecimento. Se ele não aceita ser ensinado por você, você não pode ceder ser ensinado por ele. Se você já sabe. Sabe aquela coisa do engenheiro lá que eu acabei de falar? Vem um que não tem conhecimento da estrutura do prédio, como é que está fazendo, nunca aprendeu isso. E ele já sabe, ele vai na onda do que não sabe, para o prédio cair. Então, do mesmo jeito. Não, negativo, eu tenho conhecimento de Deus. É isso aqui, Deus é isso aqui. Não deixa que a má conversação venha corromper o que tu já tem. Aí, sempre a gente está falando aquele versículo de Apocalipse 3:11, né, que Jesus diz: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então você já conhece, vai ceder para as conversas aí das pessoas que não conhecem? Então tem tanta gente falando coisas de Deus aí, porque tu sabe, se soubesse, não escarnecia do Senhor. Se soubesse como é que trabalha o mundo espiritual, jamais você falaria heresia, escárnio contra o Senhor. Então você se apegaria ao Senhor. Então é isso aí, que Deus abençoe. E nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por estarmos aqui mais uma vez com mais um programa. Jesus, a verdade que liberta. Jesus é a palavra que liberta você, se você quiser. Então vamos orar agradecendo ao Senhor. Que Deus nos abençoe grandemente. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, por estarmos aqui mais uma vez, meu Deus, com mais um programa, falando da Tua palavra, dizendo que o Senhor capacita, que o Senhor ensina, que o Senhor é o que liberta, é o Senhor que quer que todo homem venha ter o pleno conhecimento da verdade e venha se salvar. Ajuda, meu Deus do céu, aquele que não sabe, abre a mente, meu Deus, das pessoas que não estão compreendendo, não tem o conhecimento do Senhor ainda e que precisa conhecer. Pessoas que estão enganadas, sendo enganado por falsos profetas, sendo enganado, meu Deus, por heresia, coisas que não vêm do Senhor. Meu Deus, ajuda essas pessoas a discernir, a entender, a compreender que somente o Senhor tem a salvação. Abençoa, dá saúde, dá prosperidade, quebra todas as algemas que tem amarrado a vida dessa pessoa, desfaz o mal na vida dela, ajuda ela, se revela a ela, para a glória do teu santo e maravilhoso nome. Ajuda, abençoa, cura, no nome de Jesus nós pedimos, meu Senhor, e já por fé, Senhor, nós te agradecemos, no teu nome, Jesus, amém, graças a Deus. Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. E amém.